A paz do Senhor, irmãos, jovens, adolescentes. Eu estava há pouco fazendo devocional e eu cantei um hino da harpa, o hino 147, e o tema é Servir a Jesus. E o refrão diz assim, Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor. Quando eu cantei esse refrão, o Senhor ministrou meu coração uma pergunta. Ele me impulsionou a fazer este vídeo e mandar para vocês. E a pergunta foi a seguinte: quem você tem seguido? A quem você está seguindo? Eu convido você se você não tiver tempo para assistir esse vídeo até o final, vai durar uns 30 minutos mais ou menos, pare aqui e depois você volta, tá bom? Mas se você puder ficar agora, fique até o final, porque é importante você ouvir esta palavra do Senhor para a sua vida. Pega a sua Bíblia comigo, para que a gente possa ler um texto em João, capítulo 21, o versículo 19. Diz assim: E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. Segue-me. Hoje nós vemos nas redes sociais, nas mídias sociais, muitas pessoas a seguir. Em todos os lugares, Facebook, Instagram, Twitter e outros lugares que eu não sei, que você sabe, para seguir alguém. Mas você sabe o que significa seguir alguém? Você sabe o que significa tomar essa decisão de seguir uma pessoa? Eu quero contar a história para você de Pedro, de quando ele começou a seguir a Jesus. O texto que nós lemos aqui é o meio da história. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra. A quem você está seguindo? E será que você está seguindo a Jesus? E se está seguindo a Jesus, como você está seguindo a Jesus? Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Você entendeu? Jesus está caminhando à beira do mar da Galileia. Ele vê 2 homens, Pedro e André. Eles eram pescadores, estão pescando, estão fazendo o seu ofício. Jesus olha para eles e diz para eles: Segue-me, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Primeira coisa que eu vejo aqui é que quando alguém nos convida a segui-lo, ele está nos convidando a segui-lo para um propósito. Ele está nos levando para um propósito. Ele vai nos instruir, nos ensinar, nos preparar para algo. Entendeu? Por isso a pergunta: quem você está seguindo? Quem é que está lhe ensinando? Quem é que está lhe instruindo? Essa pessoa que você segue na rede social, o que é que ela está... Para que ela está preparando você? Quando Jesus chamou os discípulos, Pedro e André, ele falou: Segue-me e eu vos farei pescadores de homem. Jesus quer que a gente siga-o para um propósito. Há um propósito em seguir Jesus. Jesus quer nos preparar para exercer um chamado.
exercer o propósito dele na nossa vida. Então, seguir alguém é seguir para um propósito. Essa pessoa que nós seguimos, ela vai nos ensinar, nos preparar, nos capacitar para nos tornar algo lá na frente. Por isso eu quero que você reflita muito bem quem você está seguindo nas redes sociais. Quem você está seguindo? Outra coisa. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Seguir alguém é abrir mão de algo para seguir essa pessoa. Quando você segue alguém na rede social ou em outro lugar, você está abrindo mão de algo. E é aí que mora o perigo. Dependendo de quem você está seguindo. Porque você pode estar seguindo alguém que esteja levando você a abrir mão de coisas boas. Você pode estar seguindo alguém que está levando você a abrir mão dos ensinamentos dos seus pais. Que está levando você a abrir mão dos ensinamentos de Jesus. Que está levando você a abrir mão da sua vida cristã. Abrindo mão, fazendo você abrir mão de uma vida de verdade para seguir uma mentira. Quem você está seguindo, meu irmão? Quem você está seguindo? Seguir alguém é preciso abrir mão de algo. Porque ele vai ensinar você a abrir mão disso. Será que você está seguindo alguém que está fazendo você deixar de lado aquilo que você não deveria largar? E com Jesus, amados, nós precisamos largar as coisas, mas são as coisas ruins, as coisas que não agregam nada na nossa vida. Quando André e Pedro, eles resolveram seguir a Jesus, ele diz aqui que eles largaram as suas redes. Eles largaram o que estavam fazendo para seguir a Jesus. Então, seguir a Jesus é abrir mão também. Eu preciso abrir mão de muitas coisas para seguir a Jesus. Eu preciso abrir mão de mim mesmo. Eu preciso abrir mão dos meus pecados. Eu preciso largar a minha velha vida para trás para seguir a Jesus. Não dá para mim seguir a Jesus arrastando isso atrás de mim, porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir chegar onde Deus quer que eu chegue. Para que Pedro e André se transformassem em pescadores de homens, não servia a rede mais para eles. Nada do que eles usavam para pescar peixe servia para eles fazer o que Deus ia preparar eles para ser. Não servia. Então era necessário abrir mão de tudo aquilo. O que está faltando você abrir mão na sua vida para seguir a Jesus verdadeiramente? O que é que você está puxando atrás de você? Você está seguindo a Jesus, mas está puxando alguma coisa atrás de você. O que é que está lhe atrapalhando? Imagine você correr 1 quilômetro com roupa de esporte, sem nada. Você vai correr aquele quilômetro até o fim. Agora imagine você correndo esse mesmo quilômetro com um peso de 50 quilos, 100 quilos amarrado na sua cintura, você puxando atrás de você. Como é que vai ser? E ainda mais, essa corrida tem obstáculos. Como é que você vai pular os obstáculos com aquele peso amarrado atrás de você? Você entendeu? Então, às vezes, nós até estamos seguindo a Cristo. Até estamos seguindo a Jesus, mas estamos puxando um peso atrás de nós. Um peso que não é necessário mais carregar. O que é que você precisa abrir mão? De uma mágoa? É de uma tristeza? É de uma ofensa que te ofenderam? É de um trauma? Abra mão de tudo isso. Não carregue isso com você, um vício. São vícios
É um namoro, é uma amizade que só puxa você para trás, não deixa você seguir. Você vê todo mundo falando de experiências, batendo com o Espírito Santo, de comunhão com Deus, de vida com Deus, e você não consegue sentir tudo isso porque algo lhe impede de seguir avante. E Jesus lhe convida nesta manhã a abrir mão de tudo isso que lhe impede de seguir avante. Porque você pode estar seguindo a Jesus com peso. Eu quero lhe mostrar um exemplo. Fica comigo, por favor, não para de assistir. É muito importante essa palavra para a nossa vida. Deus falou muito comigo. Eu sei que vai falar com você também. Eu sei que eu falei que é para jovem, adolescente, mas é para todos essa palavra. Pedro, aquele texto que nós lemos agora, era Jesus chamando Pedro para segui-lo. Lá no meio da história de Pedro. E aqui é o começo da história de Pedro e Jesus está chamando Pedro para segui-lo. Mas por que Jesus está chamando Pedro para segui-lo novamente? Se Jesus já havia chamado ele para seguir. Quando Pedro é chamado por Jesus para segui-lo, ele vai seguir a Jesus. Ele vai largar a sua rede. Mas ele não vai largar a sua faca, o seu facão que ele trabalhava. Isso significa que ele não se entrega por completo a Jesus. Ele não abre mão da sua vida por completo para seguir a Jesus. Tanto que quando Jesus vai ser preso, ele puxa aquele facão e corta a orelha do soldado. Ele corta a orelha do soldado. E Jesus repreende ele para que ele largasse a espada, largasse aquele facão. Pedro, ele seguia Jesus, mas não havia abrido mão da sua antiga vida por completo. Ele pensava que ele era o melhor apóstolo, que ele era aquele que amava Jesus mais do que todos, que ele era o homem que iria entregar sua vida por Jesus, que ele iria morrer por Jesus, que ele estava preparado para enfrentar tudo por amor a Jesus. Ele pensava isso. Ele não conseguia enxergar que ele tinha um peso. Ele pensava que ele estava preparado, mesmo seguindo a Jesus. Quando Jesus está falando da sua morte, em João, no capítulo 13, final do capítulo 13, que ele deveria partir, e Pedro fala para ele no versículo 36, e disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Tu não pode ir comigo agora, Pedro, para onde eu estou indo, mas depois tu vai vir atrás de mim. Jesus estava indo para o céu. Pedro não tinha chegado o momento de Pedro ir para o céu ainda. Uma coisa que eu vejo aqui também, que seguir a Jesus é seguir até o fim, amados. Não dá para seguir até no meio. Não dá para seguir durante alguns anos. Tem que seguir até o fim, e o fim é o céu. Então Jesus quer que a gente siga-o até o céu, até o fim. E ele fala para Pedro: Pedro, ainda não chegou a hora. Para onde eu vou, tu não pode me seguir, mas você vai me seguir depois. E disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Eu estou preparado para dar minha vida por ti, Jesus. Em Lucas, ele vai falar que eu estou pronto para ser preso por ti. Eu estou pronto, se até preciso for, morrer por ti. Ele fala aqui em Lucas para Jesus isso. E Jesus olha para ele e fala para ele: tu, Lucas 22, 31, você pode ler aí depois na sua casa, não é? Quando ele fala para Jesus que ele está preparado para ser preso e até a morte por Jesus, Jesus fala para ele: tu vai dar tua vida por mim? Tu está preparado para dar tua vida por mim? Jesus fala para ele: em verdade te digo que não cantarás o galo 3 vezes antes que tu me negues. Tu vai me negar, Pedro. E tendo dito isso, eles vão para o Getsêmani, onde Jesus é preso. E
durante o processo da noite, que Jesus está preso, Pedro vai ser confrontado, vai ser questionado se ele é um dos seguidores de Cristo, e ele vai negar a Jesus 3 vezes, como Jesus havia dito que ele faria. 3 vezes ele vai negar Jesus. Aquele que disse que estava preparado para ser preso com Jesus, estava preparado para morrer com Jesus, nega que ele conhecia, que ele seguia, que ele era apóstolo de Jesus. E aqui em Lucas 22, vai dizer assim, ó: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você já pensou? Você negar Jesus, Jesus olhar nos seus olhos. Que sentimento que invadiu a alma de Pedro, amados. Pedro seguia Jesus carregando um peso em si. Ele não seguia Jesus inteiramente ainda. Jesus morre, ressuscita, se revela para os discípulos algumas vezes. E no texto que nós lemos, no capítulo que nós lemos, João 21, começa dizendo que Pedro se levanta no meio dos discípulos e vai pescar. Ele levanta e fala assim: eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de seguir a Jesus, aquilo que eu abri mão, não totalmente, mas sempre estar no meu coração, aquela vontade de voltar a fazer. Ele voltou para a sua antiga vida. Claro que não é uma vida de pecado, mas quantas pessoas voltam para a sua vida de pecado ou carregam a sua vida de pecado mesmo seguindo a Jesus e não conseguem viver o que Jesus quer que a pessoa viva? A pessoa aceita Jesus, passa a seguir a Jesus, mas fica puxando aquele peso, e Pedro volta para a sua antiga vida. Ainda leva outros consigo, porque ele era um líder. Você sabe a influência que você tem na vida de alguém, a decisão que você toma hoje influencia não só a sua vida, mas a sua família, as pessoas ao seu redor. Quantas pessoas, quando se desvia, não se desvia a si próprio, mas leva várias pessoas consigo. Ou quando as pessoas aceitam Jesus na sua casa, não só ela aceita, mas a sua família aceita, porque ela é um líder. Pedro volta para a sua antiga vida e leva outras pessoas consigo para pescar. E quando eles estão pescando, eles passam a noite inteira pescando e não pegam nada. Não pegam nada. E quando eles estão cansados já, sem ter pegado nada, Jesus aparece na beira da praia. Filhos, tem alguma coisa de comer? Não, Jesus, não conseguimos nada. E Jesus fala para eles: lançai a rede à direita do barco e a achareis. E eles lançam a rede do lado direito do barco e pegam um monte de peixe. Você está entendendo o que aconteceu com Pedro? Mesmo Pedro voltando a pescar, com toda a sua experiência, ele não conseguiu pegar peixe. E quando Jesus apareceu, ele falou: o peixe está aqui, ó. Eles pegam vários peixes, enchem o barco. Pedro percebe que é Jesus que estava na beira da praia, se joga no mar, vai nadando até lá com ele. Quando chega a uma janta preparada, peixe sobre a brasa, e a Bíblia vai dizer para nós, João capítulo 21, versículo 15 em diante, quero que você leia comigo para nós encerrar esse vídeo. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Ama-me mais
do que estes, melhor dizendo, ama-me mais do que estes? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Se viu a pergunta de Jesus? Pedro, você me ama mais do que este? Porque Pedro se sentia a última bolacha do pacote. Ele se sentia a última Coca-Cola do deserto. Ele se sentia mais crente que todo mundo, o mais espiritual, o mais fiel do que todo mundo. E Jesus pergunta para ele: tu me amas mais do que estes me amam, Pedro? E ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. E tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amados, no grego existe várias palavras para o amor, várias definições para o amor. Existe o amor verdadeiro, o amor agapau, da palavra ágape, que é o amor sacrificial. É o amor que Deus sente por nós. É o amor que Jesus sentiu por nós quando se entregou na cruz do Calvário por nós. Existe o amor de amigo, o gostar. Gostar de alguém, amigo. Existe o amor entre homem e mulher, entre filhos e pai, e vai embora. Aqui aparecem duas palavras no grego: agapau, o amor sacrificial, o amor verdadeiro, o amor que se entrega pelo próximo, e o gostar. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele está usando o verbo agapau, agapa-me. Ele está dizendo para Pedro: Pedro, tu me amas verdadeiramente? Tu está preparado para morrer por mim, para ser preso por mim, para se entregar por mim? E Pedro não responde com amor ágape, ele responde com amor filéu, que é o amor, o gostar de um amigo. Então Jesus pergunta para ele: tu me amas verdadeiramente, Pedro? E Pedro fala: não, Senhor, eu não te amo com amor sacrificial. Eu não estou preparado para me entregar por ti. Eu apenas gosto de ti. Está entendendo? Eu apenas gosto de ti. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a segunda vez, com o verbo agapau: Pedro, tu me amas verdadeiramente? E Pedro fala: não, Senhor, eu apenas gosto de ti. Eu não tenho coragem de entregar minha vida por ti. Eu não te amo como eu gostaria de te amar. Eu não te amo como eu pensava que eu te amava. Você está entendendo, amados? E a terceira vez Jesus pergunta para ele, só que ele não vai usar mais o verbo ágape, agapau. Ele vai usar o verbo filéu, o gostar, e vai dizer: Pedro, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, tu gosta de mim? Tu pelo menos gosta de mim, Pedro? E Pedro fala para ele, e a Bíblia fala: e Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu só gostei de ti até hoje.
Eu pensava que eu te seguia, que eu estava preparado para abrir mão de tudo para te seguir. Eu te amo porque eu te amava, eu estava pronto para morrer, para ser preso por ti, mas eu não estava, Senhor. Eu apenas gosto de ti. E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro negou Jesus. E 3 vezes Jesus perguntou para ele se ele o amava. E Pedro entendeu que ele não estava preparado para se entregar pelo Senhor. No versículo 18 vai dizer assim: na verdade te digo que quando eras moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Você entendeu? Quando Pedro era criança, ele se vestia do jeito que queria, ia para onde queria. Mas quando ele for velho, as pessoas vão vestir ele. E ele não vai para onde ele vai querer, ele vai para onde as pessoas disserem para ele ir. E Jesus vai explicar o que Jesus queria dizer com isso no versículo 19. Ele vai dizer: isso significa com que morte Pedro havia de glorificar a Deus. E quando ele falou isso para Pedro, ele falou: agora segue-me. Agora me segue, Pedro, porque agora eu vou te preparar, eu vou te capacitar para que tu verdadeiramente me ame e tenha coragem de se entregar por mim. A partir daqui é outro Pedro, amados. Agora Pedro vai seguir a Jesus verdadeiramente. Pedro vai seguir a Jesus para se tornar aquilo que Deus o chamou para ser: um pescador de homens, um ganhador de almas. Daqui para frente agora é um Pedro homem de oração, é um Pedro pregador da palavra de Deus, é um Pedro que não tem medo de ser preso, como foi, é um Pedro que não tem medo da morte, como morreu, glorificando a Cristo, porque Deus o preparou e o capacitou. Quem sabe você segue a Jesus, você que está ouvindo esse vídeo. Até hoje você segue a Jesus, mas nunca conseguiu amar Ele de fato. Nunca conseguiu abrir mão de algo da sua vida para se entregar a Jesus verdadeiramente. Eu quero convidar você nesta manhã, nesta noite, nessa hora que você está assistindo esse vídeo, neste momento, a fazer esta oração e de pedir a Deus: Deus, me ensina a te amar com amor verdadeiro. Me ensina a abrir mão, me ajuda a abrir mão daquilo que me impede de te seguir, seja lá o que for. Seja lá o que for, para que eu possa te seguir verdadeiramente. E eu quero falar uma coisa para você: não importa o que é, se é vício, se é casamento, se é namoro, se é amizade, não importa. Se essa situação está atrapalhando você de seguir a Jesus, se você abrir mão disso, isso não vai fazer falta na sua vida. Às vezes não é abrir mão de uma amizade, do namoro, necessariamente. Às vezes é colocar essa situação no seu devido lugar. No seu devido lugar na nossa vida. Não antes de Deus. Depois. Não antes de Deus. Porque às vezes o que nos prende, nos impede de seguir a Jesus verdadeiramente, e carregamos um peso, não é algo que... não é um vício, não é um pecado. É uma coisa que faz parte da nossa vida, só que está no lugar errado. Essa situação não pode impedir você de ser fiel a Deus. Entendeu? Então eu quero convidar você a seguir a Jesus verdadeiramente, como Pedro, que pensava que estava seguindo a Jesus, mas não. Ele não seguia, ele seguia, mas não seguia por completo. E pensava que estava seguindo por completo. Mas quando ele entendeu que ele não era capaz de fazer isso sozinho, que ele se humilhou diante do Senhor, reconheceu que ele não amava o Senhor, mas queria amar Ele, Deus o ajudou, amados.
E quando Nero incendiou Roma e começou a queimar os cristãos, 2 grandes líderes foram presos, foram mortos, foi Paulo e Pedro. Paulo, por ser cidadão romano, ele foi decapitado, acabou-se, não sentiu dor, cortou, morreu. Agora Pedro não era ninguém, Pedro era um cidadão normal, comum, e a morte para cidadão comum era a cruz, e ele foi para a cruz. E quando ele chegou à cruz, diz os historiadores que ele falou para os soldados: não me crucifiquem igual a Jesus, eu não sou digno de ser crucificado igual ele, me crucifique de cabeça para baixo. E Pedro morreu dando graças a Deus. Ele vai escrever na sua epístola, 2 Pedro, que ele sabia que o tempo dele estava próximo, que Jesus havia falado para ele que ele estava próximo à morte dele, assim como Jesus falou para Paulo. Ele vai falar: está chegando o tempo da minha partida, mas a palavra que eu estou pregando, ninguém vai conseguir matá-la, ela vai continuar fluindo, e está fluindo até hoje, porque eu estou falando da palavra que ele falou. Glórias a Deus por isso. Siga a Jesus verdadeiramente. Abra mão do que você tiver que abrir mão para seguir a Jesus. Se você não consegue, você não tem capacidade, é porque ninguém consegue fazer isso sozinho. Se humilhe diante do Senhor, e você vai ver Deus transformar a sua vida, e aquilo que você abrir mão não vai te fazer falta nem um pouquinho. Amém? Uma vez numa aldeia, uma aldeia na Índia, foi descoberto que uma família estava seguindo a Jesus, estava servindo a Jesus, e o líder ficou muito furioso, arrancou aquela família dentro da casa com violência, levou para uma praça da aldeia e falou: eu vou te dar a chance de você negar Jesus, senão vocês vão todos morrer. E como eles não tomaram a decisão de negar Jesus, o chefe matou as 2 filhas do casal. E perguntaram: tu nega Jesus? E ele começou a cantar um hino que ele havia feito para o Senhor. E o hino dizia: eu decidi seguir a Jesus. Para este mundo eu não volto mais. Eu decidi seguir a Jesus e eu não volto atrás com a decisão que eu tomei. Ele cantou esse hino para o Senhor. Mataram a sua esposa e ele continuou cantando: eu decidi seguir a Jesus, e para esse mundo eu não volto mais. E ele foi morto também. Só que a semente, de alguma maneira, ficou no coração daquele chefe, daquela aldeia, daquele líder. E pouco tempo depois ele acabou se entregando para Jesus, e toda aquela aldeia foi salva, porque alguém seguiu a Jesus até a morte. Seguir a Jesus é até a cruz. Seguir a Jesus é até a morte. Amém? Abra mão do que for preciso para você seguir a Jesus. Não siga redes sociais, pessoas que estão ensinando os outros a abrir mão dos ensinamentos cristãos, dos pais, das coisas boas, para seguir uma mentira. Siga a verdade. Amém? Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te capacite, em nome de Jesus. Amém.